Bom dia. Só um minuto. Vamos aqui ouvir a palavra do grande Marcos Guedes. Ó Deus, no nome do teu Filho, Senhor, Jesus Cristo, se existe um espírito das trevas aqui nesse lugar, que esse espírito bata em retirada daqui agora, em nome de Jesus. É o que eu determino, Senhor. Que o espírito do atraso, o espírito da amarração, saia desse lugar aqui. Saia, em nome de Jesus, saia daqui. Meu Deus, quando os jogadores do Vitória, eles entrarem aqui nesse campo, sábado, já desde sábado, tá? Já desde sábado. Quando eles pisarem aqui, esse gramado vai estar iluminado para abençoar a vida deles, como pessoas, que eles sejam bem-sucedidos, que eles tenham clareza na vida deles, quando eles entrarem aqui nesse gramado. Porque, em nome do teu Filho, eu expulso toda a obra das trevas que está aqui. Se tiver trevas aqui, bate em retirada agora. Pode bater em retirada, em nome de Jesus. Saia daqui agora. Todo espírito de treva, de amarração, de atraso. Você que crê, diga amém. É a fé, meu amigo. É a fé. É a fé. Então, vou pedir, inclusive, que isso aqui chegue a todo mundo, que isso aqui chegue nos jogadores. Que o meu desespero chegue aos atletas, chegue aos jogadores do Vitória. Que a minha fé chegue aos jogadores do Vitória. Bom dia, rapaziada. Como é que vocês estão? Tudo certo? Gente, vocês acham que é questão de alguém jogou alguma maldição no Barradão, ou questão de espiritismo, aí tem que liberar todos os seres malignos que existem lá no Barradão? Não, gente, não tem virada de chave, não tem mistério, é o fantasma, não, gente, time é ruim mesmo, gente. O trabalho de Carpini é fraco. Enquanto o time for esse aí, o trabalho de Carpini estiver sendo fraco mesmo, como é na maior parte da temporada, é isso aí, cara, é briga para não cair até o final, não tem muito para não correr, e com esse elenco cai para a Série B. Futebol, óbvio, o Vitória pode reagir, tem time para poder reagir? Com muita sorte talvez tenha, mas se não contratar peças de qualidade em julho, muito provavelmente vai cair para a Série B. Muito provavelmente. Essa é que é a realidade. Não tem muito mistério, não tem muito que a gente fazer voltas e voltas e voltas, não. Bom, créditos aí para o canal do Marcos Guedes, Resenha do Leão. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vamos passar aqui para vocês a análise pré-jogo de Vasco e Vitória hoje na Série A e o palpite aí para a partida. Antes disso, recado do nosso patrocinador, a Montenegro Cargas, mais uma vez. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Primeiro, para quem não acompanhou, o Vasco acabou de perder para um time semi-amador. Sim, na Sul-Americana. Perdeu para o Porto Cabelo. Acredite se quiser, Porto Cabello. Um gol que o Vasco tomou foi de um anão, de 1,59 de altura. Pois bem, cruzamento na grande área, desvio de cabeça de um anão, de 1,59 de altura, praticamente um anão, né? Ele desvia a bola de cabeça e faz um golaço por cima do Léo Jardim. O outro gol que o Vasco tomou nesse meio de semana foi de um jogador com a caneleira na mão. Pois bem, o jogador do Porto Cabelo estava com a caneleira na mão, correndo. Ele corre com a caneleira na mão e chuta a bola no gol e faz um golaço no ângulo. Se você somar todos os salários de todos os jogadores, comissão técnica de todo mundo, não dá o salário de Verratti, não dá o salário de Coutinho. Pois bem, foi para esse time aí que o Vasco perdeu no meio de semana. E acabou de contratar Fernando Diniz como seu treinador. Um time que consistentemente erra na saída de jogo, que é o caso do Vasco, e contrataram um jogador que ama sair jogando desde o campo de defesa da grande área. Vocês acham que isso vai dar certo? Observem os trabalhos recentes de Fernando Diniz no Cruzeiro, no Fluminense e na Seleção Brasileira. São ridículos.
Pode ser que dê certo aí e ele faça um grande trabalho nessa temporada, tem um modelo de jogo mais propositivo, mas eu acho que nesse momento arriscar em Fernando Diniz no meio de uma Série A, eu acho muito arriscado mesmo, é uma aposta de altíssimo risco. Uma coisa é, pô, eu vou contratar Fernando Diniz no dia 1º de janeiro, tendo uma pré-temporada para ele trabalhar bem com um grupo de jogadores, esquema tático, modelo de jogo, a saída de bola, porque isso tem que ser muito bem treinado. Não é do dia para a noite que o Vasco vai começar a jogar muita bola não com o Fernando Diniz, não, gente. Demora, leva tempo. Por exemplo, você acha que o Barcelona de Hansi Flick ou o Manchester City de Guardiola ou o Barcelona de Guardiola foi do dia para a noite que começou a jogar muita bola? Claro que não. Lógico, o time tem muita qualidade, né? Barcelona, Manchester City, mas não é só a questão da qualidade do grupo. Também é. Muito passa pela qualidade do grupo. Mas é um encaixe, é um entrosamento, é a sequência, é o tempo, cara. E aí você vai dar 4 jogos aí antes da parada para o Super Mundial para o Vasco com o Fernando Diniz. Pois bem, eu acho de um risco muito grande. A sorte para o Vasco, de fato, é que vai ter uma mini pré-temporada, né? Um mês para Fernando Diniz trabalhar, e aí, depois de um mês, lá em julho, o time talvez esteja mais afiado. Mas, mesmo assim, só é observar o trabalho que ele já fez no próprio Vasco, que ele já fez no Santos, no Cruzeiro, no Fluminense, no São Paulo, na média. Os trabalhos de Fernando Diniz são horrorosos. Para mim, foi uma das piores decisões do Vasco, foi contratar Fernando Diniz. Aí, então, esse daqui a, sei lá, 5 meses o Vasco estiver voando, jogando Libertadores, disputando ali a vaga na pré-Libertadores ou na Libertadores. Parabéns. Isso aqui não é um erro de análise, não. Isso aqui que eu acabei de falar não é um erro. Então errou na análise. Não, cara. Só é pegar o histórico recente de Fernando Diniz. Quem acompanha os jogos do Cruzeiro, do Fluminense, da Seleção Brasileira sabe. Não precisa ninguém ser muito gênio da bola, não, velho. Porque a gente não tá aqui querendo prever o futuro. Ah, vai acontecer isso. A gente tá tentando falar, ó, com base no que ele fez, com esse elenco que o Vasco tem, com os erros que o Vasco tem na saída de jogo, eu acho muito arriscado e acho que o Vasco vai se afundar. Bom, mas enfim, aguardar, né? Sobre o Vitória também não vem bem na Sul-Americana. Se a gente for, não só na Sul-Americana, né? Na Série A, assim como o Vasco, né? São dois times que, de certo modo, estão em crise. Se a gente analisar aqui o histórico do Vitória, no recorte recente, nos últimos 10 jogos, o Vitória tem uma vitória contra o Fortaleza, que também estava no período de crise. Agora é que o Fortaleza vem evoluindo ali aos poucos. Mas nos últimos 10 jogos, são 3 derrotas contra o Cerro Largo, Ceará e Flamengo. Vários empates contra times bem fracos, como o Universidade Católica, Defensa e Justiça, 2 vezes. O Atlético Mineiro lá no Mineirão foi um bom resultado, inclusive. E o Fluminense no Maracanã foi um bom resultado também, mesmo sem merecer muito. Achou um golzinho, empatou e é isso que vale, né? É isso que importa. E empatou contra o Grêmio no Barradão, no jogo bem ruim, sendo bem sério, de se assistir, tá? E hoje talvez seja outro jogo bem ruim da gente assistir, porque o Vitória tá mal, mas o Vasco tá longe de estar bem. Primeiro que fora de casa, o Vasco perdeu todos os jogos. É o vice-lanterna como aproveitamento aí fora de casa. São 3 jogos, 3 derrotas, 5 gols sofridos, 3 gols marcados. Aliás, foi mal, 6 gols sofridos e 1 gol marcado, saldo de menos 5. Ou seja, toma gol, pelo menos 1 gol em todos esses jogos e no máximo só fez 1 aí nos últimos 3. Sobre o histórico do Vasco recentemente, tá, gente? Só para trazer aqui para vocês. Contexto do Vasco. O Vasco tá no recorte aí nos últimos 7 jogos de 4 derrotas e 3 empates. E um empate contra o Operário na Copa do Brasil, contra o time de Série B. Uma derrota de 4-1 contra o Porto Cabedelo. Perdeu para o Ceará, perdeu para o Palmeiras, perdeu para o Cruzeiro. Então, assim, é um Vasco muito em crise, que joga a mão na maior parte da temporada, mas mudando o comando técnico agora, indo para Fernando Diniz, talvez tenha um choque, um impacto inicial, e talvez o Vasco consiga arrancar um empate, ou talvez até a vitória lá no Barradão. Óbvio que, pelo fator Barradão e o Vitória, assim, os dois estão muito em crise, né, cara? Nem dá para falar que é quem tá menos em crise aí. Eu acho que os dois estão muito em crise diante da sua realidade. O Vitória até consegue colher mais pontos até do que o Vasco no recorte dos últimos 5 jogos. Mas ainda assim são 2 times ali que estão brigando para não cair. A gente olha para a tabela de classificação e a gente vê o Vitória na 18ª posição com 6 pontos conquistados e o Vasco na 14ª colocação com 7 pontos conquistados. Confronto direto, cara, não tem muito para onde correr. Pelo fator Barradão, eu colocaria um leve favoritismo para o Vitória. Não é nem pelo fator elenco, bola jogada, nada disso. É só pelo fator Barradão, fator casa. Se o jogo fosse extraordinário, favoritismo para o Vasco. Mas o jogo é no Barradão, favoritismo para o Vitória, não tem para onde. Agora, lógico, dito tudo isso, é bem a cara de um 0-0 ou 1-1 esse jogo aqui, tá? É bem a carinha do jogo do 0-0 ou do 1-1. O Vasco faz poucos gols fora de casa, o Vitória até que cria, mas perde muitos gols, porque o ataque é horroroso. Quem tem Carlinhos, Janderson,
Até o próprio Eric, que perde gol pra caramba. Cara, o teu melhor ponta hoje é o Osvaldo, pô. Tá ligado? O ponto é nesse nível, velho. Não dá muito pra... ó céus, ó pai. Deus tá por todo mundo. Tá pelo Vasco, tá pelo Vitória, tá por todos. Agora, cada um tem que ser competente. Cada diretoria tem que ser competente nas contratações. Os jogadores vão ter que ser eficientes na hora da finalização também. É fase também. Tem momento que a bola não tá entrando, é complicado, não tem muito para onde correr também. Mas não é só questão de pedir para as trevas saírem do Barradão, não, cara. É qualidade do grupo e é qualidade do treinador também. Bom, dito tudo isso, se o Vitória vencer hoje, 1-0, o Vitória vai a 9 pontos, sai do Z4 e pode subir ali até para a 11ª colocação, 12ª, dependendo da combinação de resultados. Se o Vasco vencer o jogo de hoje, dá uma desgarrada boa, vai a 10 pontos, pode até ir para a primeira página na tabela, tá? E se o Vasco perder em contrapartida, o Fortaleza vencer, hipoteticamente o Mirassol vencer do Corinthians, que o jogo vai acontecer hoje às 6h30 da tarde, jogo de Mirassol e Corinthians. Ainda tem o jogo do Santos contra o Ceará. O Vasco pode entrar na zona do rebaixamento, cair até para a 18ª colocação, lógico, num cenário que tudo dê errado também. Vamos colocar aqui o Corinthians vencendo, o Vasco ainda assim entra na zona do rebaixamento na 17ª posição. Então assim, 2 times em crise, o Vasco que em tese é isso aí mesmo, não vai brigar por nada muito além disso do que, assim, no máximo o Vasco ele vai ser 10º colocado, com muito otimismo. Mas na média, pelo que vem jogando, é isso aí, a briga para não cair já era projetada por todo mundo, ou pelo menos para quem acompanha um pouco de futebol e entende de forma lúcida, o Vasco brigando para não cair com o decorrer da Série A, tá? Bom, meu palpite, já para dar spoiler, 0-0 ou 1-1. Seguinte, escalações aqui para vocês. Detalhe que o jogo é de 6h30 da tarde, transmissão pelo Premier, tá, gente? O Vasco vai com Léo Jardim, Luiz Gustavo, João Vitor, Pumita Rodrigues e Lucas Piton, Matheus Carvalho, Hugo Moura, Felipe Coutinho, Ryan, Nuno Moreira e Verrete. O Vitória vai com Lucas Arcanjo, Lucas Alter, Neres, Raul Cáceres e Jamerson, Ricardo Hiller, Ronald, Mateuzinho, Osvaldo, Eric e Janderson. Cara, se a gente for fazer o mano a mano, Verrete é muito melhor do que Janderson, não tem comparação. Nuno Moreira é muito melhor do que Osvaldo, não tem comparação. Ryan e Eric, cara, Ryan é da base, é novo, né? Porra, difícil até cravar, assim, porque eu acompanhei poucos jogos de Ryan. E Eric é até um bom jogador, assim, para quem briga para não cair. Mais para composição. Enfim, vamos botar um empate técnico aí. Mateuzinho, Felipe Coutinho. Pelo que joga na média nos últimos 300 dias, Mateuzinho. Aí na dupla de volantes, Hugo Moura contra Ricardo Hiller e Matheus Carvalho contra Ronald. Vamos botar um empate técnico aí. Apesar de que eu gosto de Hugo Moura. Falha na saída de jogo. Se eu fosse Vitória, eu marcava pressão porque o Vasco vem falhando bastante na saída de jogo. Ainda mais o Vasco agora que vai ser de Fernando Diniz. Sei que ele chegou ontem, basicamente, né, e tal. Beleza. Nem chegou direito e tal. Beleza. Mas mesmo assim, já marca a pressão, cara, que o Vasco tem enorme dificuldade na saída de jogo. Aí voltando aqui um pouquinho pra zaga. Luiz Gustavo, João Vitor. Eu não conheço muito esse Luiz Gustavo, sendo bem sincero. Mas bota aí Lucas Alter e João Vitor na dupla de zaga. Pumita Rodrigues e Raul Cáceres. Pumita Rodrigues ainda. Os dois têm sérias limitações. Pumita na parte defensiva e Raul Cáceres é meio que o neném, né? É complicado. Jamerson ou Lucas Piton. E Léo Jardim e Lucas Arcanjo. Gosto muito dos dois. Ficaria meio que um empate técnico. Ainda acho o Vasco com um elenco 10% melhor do que o Vitória, esse time aí pelo menos, tá? Bom, aguardar, rapaziada. Estamos de volta mais tarde para fazer aqui a cobertura em live depois da rodada toda, né? Que tem o jogo do Bahia, tem o do Vitória, tem o do Fortaleza. Lá para as 11 horas é que a gente abre aqui a live para falar um pouquinho de Vitória e Vasco também. Tamo junto, rapaziada. Abraço para todos vocês. Deixa o like, se inscreva no canal e ativem o sininho de notificações. Valeu, gente.